Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui, nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao momento missionário. Eu fui uma criança comum, acho que até os 9 anos. Brincava de bicicleta, ganhava presente, minha mãe trabalhava muito, me colocou em escolas boas. Eu tenho saudade desse tempo, tenho saudade. Gostava muito dessa época em que a gente era feliz. Eu sonhava, eu quis ser aeromoça, psicóloga, mas aos 9 anos minha vida deu uma mudada. Minha mãe se apaixonou, ela era muito nova e ela se apaixonou por alguém. A gente gostava também desse alguém, mas aí um dia ele chegou bêbado. E aí todas aquelas coisas legais que a gente fazia, passeava, ia comer pizza, ia no parquinho, tudo isso acabou. E aí um dia ele derrubou a minha mãe, eu fui e derrubei ele. Eu já era grande, né? Já tinha quase 9 anos. E ele estava muito alcoolizado, ele acabou caindo mesmo. E eu ia machucá-lo. E a minha cabeça era infantil. Eu achei que ela não gostava mais de mim. E fui para a rua. Fui sofrer na rua, virar trombadinha na rua. Fui treinada pelo meu pai, né? Saí de um padrasto ruim para encontrar um pai pior. Eu fiquei com raiva do mundo. Eu não gostava de nada e nem de ninguém. Eu fui pega quase fazendo 18 anos e fiquei até fazer os 18 numa delegacia onde ninguém sabia que eu estava lá. E nessa história toda eu acabei tirando 25 anos de cadeia. Muito mais do que mulher tira, né? Mas eu tirei. Fiquei vagando durante um tempo na cidade. Eu fui para uma fazenda onde eu fui fazer crack, aprender a fazer crack. Aí eu falei, é o fim da linha. Me joguei no crack. E lá eu já estava no meio da Cracolândia, ali eu fiquei. Durante 14 anos da minha vida eu fiquei ali, usando crack, dormindo no chão. Virei um nada. Acho que eu era menos que um lixo. Percebi ela de longe, mas as pessoas tinham medo dela, né? Não queriam chegar perto. Mas eu não tive medo, fui, conversei como eu conversaria com qualquer outra pessoa, né? E eu percebi que ela precisava de ajuda. Ela chegou na Cracolândia e eu nem vi. E ela me deu um abraço e falou para mim que Jesus me amava. Depois que a Fernanda me deu um abraço, ela começou a me rodear mais vezes. As pessoas passam e não percebem, né? Passam e não entendem que ali tem uma pessoa, tem um pai de família, tem uma mãe, tem um filho, tem uma avó que precisa de ajuda. E as pessoas acham que é só mais um. Quando eu estava chegando na saída, ela me abraçou e falou, te peguei. Agora eu te peguei, agora você não vai escapar mais de mim. E aí eu perguntei para ela, da Casa Rosa. E ela falou que se eu quisesse, ela me levava. Deus, ele nos deu uma missão, né, de ir e pregar o Evangelho. E essas pessoas estão perdidas e precisam ser alcançadas. E nós não podemos, de forma alguma,
deixar o tempo passar, deixar as oportunidades passarem, porque Jesus ele está voltando e existem muitas pessoas que ainda não conhecem Ele. Estou entregando meu coração cada vez mais, para que um dia eu consiga chegar na Cracolândia e dizer para alguém lá que se ele deixar, Deus vai mudar a vida dele, como mudou a minha, como está mudando a minha. Porque Ele me amou. Estamos em campanha de missões nacionais e temos falado sobre o amor que nos motiva, que nos move a ir até aqueles que carecem, levando a boa palavra do Evangelho. Temos falado sobre multiplicar discípulos, testemunhar. Temos falado sobre oração, quando entendemos que oração é o combustível para a obra missionária. E temos falado sobre o repartir. O Senhor, Ele nos coloca nas mãos os recursos para o sustento da sua obra e nós devemos repartir. Algumas pessoas têm perguntado como podemos ofertar efetivamente para missões. Bom, em nossa igreja, você pode fazer isso nos cultos presenciais, no momento oportuno. Também pode fazer na tesouraria de nossa igreja, mas você pode fazer através de transferências bancárias ou depósitos bancários. Mas é importante que você envie o comprovante para tesouraria@pibirajá.com.br, para que esse valor seja discriminado efetivamente como um valor destinado para missões. Nossa igreja separa integralmente os valores que são informados como valores para missões para a obra missionária. Então, meu irmão, mais um lembrete, não importa o valor que você vai ofertar, faça conforme as suas posses, conforme aquilo que o Senhor coloca no seu coração, mas não deixe de fazer. Mesmo que o valor pareça ser pequeno, ele é muito importante. Ele nos faz participantes dessa grande obra que é do Senhor, a obra missionária. Porque Ele me amou, eu oferto. Que Deus te abençoe. E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. E a lição de hoje tem por título Vocação para a Revelação. Quando nós pensamos no livro de Apocalipse, é importante nós considerarmos o contexto histórico em que a sua escrita está inserida. Domiciano, imperador romano, que reinou entre 81 e 96 depois de Cristo, se considerava um deus. E ele então havia espalhado muitas imagens suas pelo império, de modo que todos deveriam adorá-lo como um deus. Ele punia com martírio, exílio, torturas, confisco e até mesmo com a morte aqueles que assim não faziam. Então o seu reinado, o reinado de Domiciano, foi um reinado banhado em sangue, perseguição e morte de crentes. É nesse contexto histórico que a revelação de Apocalipse acontece. Então nós devemos levar isso em conta a fim de meditar nas implicações para aquela igreja. O apóstolo chamado para a revelação. Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10 diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Cristo concedeu a João uma visão da realidade que normalmente seria incompreensível ao homem. E o agente dessa visão é o próprio Espírito Santo. Nessa visão há uma voz que ordena a João que ele escreva a visão em um livro. E isso vai se repetir em outros pontos do Apocalipse. Essa ordem para que seja registrado em um livro. O texto que nós lemos diz que no dia do Senhor achei-me no Espírito. Dia do Senhor aqui, segundo Russell Shedd, um grande comentarista,
ele era o domingo, uma vez que naquele momento ali, o dia de culto já havia se tornado o domingo. Então já era costume que as pessoas cultuassem, ou os primeiros cristãos estivessem cultuando ao Senhor no domingo. Então, nós podemos ver aqui em Apocalipse muitos símbolos que vão falar da força e do poder de Jesus glorificado. Os destinatários da revelação. Apocalipse capítulo 1, verso 11, diz, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas aqui elencadas, elas nos ensinam importantes lições. Primeiro, Cristo é conhecido na igreja e por meio dela. Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13, diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Filho do homem aqui é tanto uma associação aos homens, quanto um apontamento transcendental para a figura do Messias, que é o próprio Cristo. Outro ponto, Cristo está no meio de sua igreja em ação, como resposta para as suas expectativas. Vimos isso no verso 13. Seguindo, a igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser. Capítulo 2, verso 2 diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E o verso 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aquela igreja que era árdua e perseverante também tinha problemas com aqueles que se diziam judeus, mas como o texto disse, são chamados de sinagoga de Satanás. Outro ponto, Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. Ainda no capítulo 2, versos 1 e verso 5 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Todas aquelas advertências que nós vemos aplicadas àquelas igrejas também podem ser trazidas para nós hoje. Como o texto nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O autor da revelação. Apocalipse capítulo 1, versos de 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. No verso de número 10, nós vimos que o Filho do Homem, que é uma referência ao Messias, ordena que João escreva a visão. Nos versos de 12 a 16, ele recebe a missão. De 17 a 20, ele entende, ele compreende sua missão. Ele então, João, está exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, uma vez que está sendo perseguido como cristão. Então,
nós afirmamos que João é o autor, mas há quem prefira dizer que João é apenas o escritor, porque transcreveu o livro ditado por Jesus. A revelação diante do revelador. Apocalipse capítulo 1, verso 17 diz: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Impressionante percebermos que João cai como morto diante da magnitude daquela visão. Ele estava diante de um ser divino, mas naquele momento ali ele ainda não sabia que era o próprio Salvador. Então essa visão ela tem um impacto na vida de João. E também foi assim com Daniel. O livro de Daniel, capítulo 8, verso número 18, diz: Enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. Também há nas Escrituras o registro de outros que foram impactados pela visão que estavam recebendo. Foi assim também com Isaías e Ezequiel. De volta ao Apocalipse, o texto que nós lemos diz: Então ele pôs a mão direita sobre mim. A ideia de colocar a mão direita é a ideia de estender a mão para levantar, de amparar, de animar aquele que vai receber a visão. Então, é muito importante que quem vai receber a visão esteja animado para a sua missão, para aquilo que ele tem que relatar. E o texto segue: E disse: Não tenha medo. O fato aqui é que o próprio Salvador é aquele que garante que o que vai receber a visão não precisa temer. João não deveria ter medo, porque ele estava diante do Redentor. Ele estava diante daquele que tem todo o poder. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, 27, diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. É o próprio Jesus que nos diz diante das tempestades: Coragem, sou eu, não tenha medo. De volta ao Apocalipse, o texto diz: Eu sou o primeiro e o último. Esta é uma das razões pela qual João não deveria temer. João está diante do Senhor que é eterno. O Senhor que deve ser adorado e reconhecido em sua eternidade. E continua ele manifestando o seu cuidado em favor também da sua igreja hoje. A identificação dele. Apocalipse capítulo 1, versos 18 a 20. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse trecho nos fala da missão de João. Sua missão era registrar por escrito tudo o que estava sendo mostrado e enviar aquelas igrejas. Ainda no verso 18, ele diz: E tenho as chaves da morte e do Hades, ou em algumas versões, da morte e do inferno. Isso nos fala da declaração muito importante da vitória triunfal do Cordeiro. O Cordeiro que venceu a cruz, que venceu a morte, e por isso ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus está vivo. Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ele está no controle. Ele tem todo o poder. O poder do inimigo é um poder limitado, porque Cristo é vitorioso para sempre. E concluindo essa breve lição de hoje, nós vimos que o primeiro capítulo de Apocalipse é um texto introdutório, onde nós encontramos o propósito, a autoria e o destinatário da revelação, que eram aquelas igrejas da Ásia Menor. Mas essa revelação também pode ser aplicada a nós hoje, de modo a nos fortalecer, nos dar esperança e, sobretudo, a certeza de que Cristo reina em glória, vitorioso para sempre. Vamos então orar, vamos falar com Deus.
Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. É muito bom ter a certeza de que Cristo, o teu Filho, reina em glória, vitorioso para todo sempre. Assim, nós colocamos nossas vidas, nossas famílias em tuas mãos, pedindo que o Senhor em tudo atue sobre nós, segundo a tua soberana vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você quiser enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, Norte, Brasil, amor. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer bem.